Não escuto nada. Isso. Eu queria compartilhar algo porque, assim, Deus usa quem Ele quer, né? Do jeito que Ele quer. Então, tem um texto que tem falado muito ao meu coração e que eu estava ensinando lá no sábado para o pessoal que está vindo fazer aqui as bem-aventuranças. E eu já aconteceu uma coisa muito engraçada. Esse testemunho de Jeová bateram na porta lá hoje, né? Me bateram pau assim na porta de casa, né? E eu tava lendo lá o texto da aula de amanhã, eu falei, mas que hora horrível. Mas enfim, né? Porque eu bati a porta, né? Em vez de vir entregar logo a literatura deles lá, né? Ela veio logo. Eu posso ler uma passagem da Bíblia, né? Eu falei, pode, né? À vontade. E aí, enquanto ela abria e mostrava para mim a Bíblia assim, eu ficava vendo se tinha alguma marca para saber de onde que ela, se tinha alguma indicação da editora, qualquer coisa. Mas estava escrito só 2 Coríntios, capítulo 1. Queria que você abrisse ali. E achei muito interessante, porque aí, enquanto ela lia o texto, o Senhor ministrava no coração, né? E eu falava, bom, isso é o que eu vou falar hoje lá. Depois ela falou para as abobrinhas, aí eu tive que pensá-la, né? Mas enfim. Mas o texto era bom, porque está na Bíblia. A revelação não era, mas enfim. Né? 2 Coríntios, capítulo 1, fala assim, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. E o texto continua. Na verdade, ela leu só o versículo 3, versículo 4, mas esse é um texto que Deus tem confirmado na minha vida com uma visão muito clara. Todo mundo passa por encrenca na vida um dia, né? Dificuldade de qualquer espécie. E os crentes também estão sujeitos a muitas lutas, às vezes quedas, dificuldades de qualquer espécie mesmo. E muitas vezes a gente fica perguntando por que Deus permite, ou então ficamos discutindo se por quê ou se para quê. Mas uma coisa que ficou clara para mim, né, é que hoje a gente passa pela situação. Daqui a 10 anos, a gente tem o que dizer para os outros. Porque Deus trabalha através do tempo. E hoje uma pessoa pode ter 20 anos, ou 15, ou 25, mas um dia ela terá 50, ou 60, ou 42, e alguém terá 20, e precisará daquela palavra. E haverá alguém para trazer essa palavra. E é isso que esse texto está ensinando. E a gente tem que louvar o Senhor, porque Deus opera a misericórdia e a consolação dele no meio do povo, usando os servos e os filhos dele. E ele permite que a gente passe por várias coisas, mas um dia a gente tem uma história para contar. Quando a gente chega e evangeliza uma pessoa e fala, Jesus transformou minha vida, o que a gente está dizendo para a pessoa? Eu era igual a você, hoje eu sou diferente. Não é isso? Então, esse mesmo desafio que a gente oferece para o ímpio, para que ele queira a salvação que a gente alcançou por meio de Jesus, serve também para que a gente possa levar a consolação ao outro que está oprimido, ao outro que está passando por luta, está passando por dificuldade. Então ele fala que Deus nos conforta na nossa tribulação para que nós possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Eu não sei o que acontece com o outro, mas eu sei o que Deus fez na minha vida. E pode ser que um dia Deus use a experiência da minha vida para ser conforto para outra pessoa. Né? E é isso que esse texto está falando. E a moça começou a ler. Essas coisas eu tenho experimentado. Né? Então, se nós estamos ensinando lá, por exemplo, estávamos falando sobre o princípio do valor pessoal. Né? O princípio do valor pessoal é uma coisa tremenda, porque nós pensamos, Moisés acho que passou por isso de uma forma muito intensa. Né? Moisés, no começo, o que ele era? Ele podia ter sido morto por
causa do decreto de Faraó, né? Ele, miraculosamente, ele é resgatado, né, das águas. Esse é o pastor brincando com a lâmpada, que ele está preparando o show de amanhã, de sábado. Nós vamos deixar o pastor nas luzes no sábado. Queimaram duas, pai, mas enfim. O que eu estava falando mesmo? Então, eu até esqueci o que eu estava falando, porque de repente a luz se foi. Haja luz. O que eu estava falando mesmo? Eu estava falando do Moisés, né? Então, Moisés, de repente, ele se acha tudo aquilo, né? Eu vou salvar, eu vou livrar, eu vou acabar com tudo, porque eu fui preparado, porque Deus me chamou para isso. Para depois ele descobrir que ele fez tudo de jeito errado, tem que sair correndo e passar 40 anos no deserto, para se sentir um nada, até que ele entendesse o valor dele. O valor dele era aquele que Deus tinha, na posição certa, quando Deus o usa. E por isso que a Bíblia fala que ele era o varão mais manso sobre a terra, mas ele entendeu o seu lugar, né? E nós, às vezes, somos esse tipo de pessoa, né? A gente acha muita coisa. Estava falando com um jovem outro dia, eu falei, você vai para o céu? Ele falou, vou, tenho certeza. Por quê? Porque eu faço muita coisa boa. Isso porque ele é crente, porque eu tenho uma igreja, né? E tal. Eu falei, pois é, então, desculpa, mas a tua Bíblia diz que você vai para o inferno, pensando desse jeito. Eu preciso te mostrar aí, para você abrir um monte de texto lá para ir lá na escola. É impressionante. E as pessoas têm, então, essa visão, que eu sou muito bom. Ou então elas começam a ter a outra visão, eu sou muito ruim. Às vezes pelas coisas que nós passamos, pelas coisas que nós fizemos. E um dia o Senhor fala, não, você é desse jeito, você nasceu do pó, eu te formei do pó, eu sei de que matéria você é feito, de que matéria você é feita, mas eu estou com você. E aí você um dia entende isso se transforma numa revelação na sua vida, o seu olhar sobre as coisas da vida muda radicalmente, você se coloca debaixo do crivo de Deus, entra na linha que o Senhor tem, e você entende o seu papel no mundo, agora você vai ter algo para dizer para o outro. E então você olha para trás, para os 15 anos atrás, para os 20 anos atrás, e fala, valeu a pena. Não foi bom. Não foi bom. Mas é que Deus é tão gracioso que ele continua escrevendo a história dele apesar disso. E Deus permite para que possamos consolar os que tiverem qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Assim como o sofrimento de Cristo se manifesta em grande medida a nosso favor, né, a nossa consolação transborda por meio de Cristo. E se nós somos atribulados, então é para o vosso conforto e para a vossa salvação. Não sei porquê, mas eu senti que eu devia transmitir essa palavra, talvez, para algumas pessoas aqui. Hoje você pode não estar entendendo o que está acontecendo. Mas calma lá. Em algum momento, você perceberá. Isso é a lição brotada aí. Em algum momento, alguém vai ser abençoado por causa dessa sua história. Amém? Eu creio que será assim. Queria que você abrisse, por favor, a Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, por gentileza. Queria ler tudo, mas vou poupar você disso. Vou ler do 25 em diante, por favor. Os honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, punha-lhes que a seu respeito consta em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez-lhe menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou por ficar com eles. E aconteceu que quando estava à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, e tendo partido lhe deu. Então se abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura
não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 12 e outros com eles, os que diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como foi ele reconhecido no partir do pão. Estávamos cantando Cada Instante e eu comecei a sentir Deus falar algo comigo no meio da música. Esse texto é um texto muito engraçado, assim, eu sempre achei ele meio engraçado, de verdade. Porque eu perguntava como que pode as pessoas caminhar com Jesus e não reconhecer ele. E nesse texto parece que Jesus fica tirando onda assim, dos meninos e pede para que eles contem a história do próprio Jesus. E eles narram a história de Jesus de uma forma fantástica. Houve um homem, um profeta, e vai contando para Jesus o que tinha acontecido, e Jesus vai dando corda para eles. E eu sempre me perguntei por que esses homens não enxergaram Jesus. E às vezes nós criticamos eles. E falamos assim: nossa, mas como pode? Estão com Jesus ali, estão falando com Jesus e não reconheceram. Eu quero dizer para você que às vezes acontece com a gente isso. Às vezes Jesus está do nosso lado e nós não enxergamos. Quando eu olho para esse texto, a primeira coisa que eu penso é que esses garotos aqui, no caminho de Emaús, eles estavam profundamente sem esperança. Porque a grande esperança deles tinham ido, de repente, estava morto na cruz do Calvário. Eu olho para esses meninos aqui e é bem provável que eles estavam profundamente tristes. E a tristeza era capaz de cegar as pessoas de ver Jesus. Infelizmente, nós vivemos hoje tempos assim. Muitas vezes Jesus está do nosso lado. Muitas vezes Jesus está falando conosco. Jesus está dando direção para nossas vidas. E nós não o enxergamos. Nós não o reconhecemos. Nós não vemos. Muitas vezes nossos olhos estão turvos. Os nossos ouvidos estão meio fechados. E Jesus está conversando conosco. Jesus está nos ensinando. Jesus está falando. E nós não estamos conseguindo entender. Mas a Bíblia diz que Jesus diz honestos e tardos de coração. E Jesus faz menção de passar adiante. E quando Jesus vai passar adiante, eles falam para Jesus: não vai embora não. Já está tarde. Fica conosco. E diz a Bíblia que Jesus entrou na casa. E Jesus ali ficou com eles. E no partir do pão, os olhos deles se abriram. Deixa eu dizer para você o que o Senhor está arrancando no meu coração. A ceia, o partir do pão, dá uma ideia de comunhão, dá uma ideia de intimidade. Cada instante aos teus pés, Senhor, eu sou mais feliz. A ceia dá uma ideia de aproximação. Cada instante aos teus pés, Jesus, é paz em minha alma. Então deixa eu te dizer uma coisa. Diz que na hora que eles tiveram comunhão, os olhos deles se abriram. Eu quero dizer a você, em nome de Jesus, a comunhão traz para nossas vidas revelação. A comunhão traz para nossas vidas unção. A comunhão traz para nossas vidas o abrir dos olhos. A comunhão traz para nossas vidas o enxergar Jesus. E é por isso que nós precisamos ter a comunhão com Ele e dizer: fica conosco, Senhor. Não precisa ir, porque já é tarde. É na comunhão que nós vamos entender as Escrituras. É na comunhão que nós vamos ter revelação do que é o Senhor. Eu costumo dizer muito que a melhor pregação que um pregador pode ter não é fruto de uma boa jeito de falar, uma boa retórica. O melhor jeito da melhor pregação é você perceber que o homem de Deus que está pregando, ele tem comunhão com Deus. Porque se ele tiver comunhão com Deus, ele vai transmitir para nós o que está no coração de Deus. Porque a comunhão com Deus, ela faz Deus repartir o coração dele conosco. E nós podemos derramar aquilo que Deus tem para nossas vidas, derramar na igreja em nome de Jesus. Mas sabe o que é interessante? A comunhão está disponível para os servos do Senhor. Está disponível para mim e para você. E quem sabe nós precisamos dizer: Jesus, quer ficar aos teus pés. Fica conosco. Sabe que a Bíblia diz que os olhos deles, sabe? E eles falaram assim, reconheceram. Mas de repente Jesus sumiu.
Mas a Bíblia diz que o coração deles começou a arder. Já sentiu o seu coração arder quando está na presença de Jesus? O coração queimar? Ele está falando comigo? É inconfundível. Uau! Aí você chora, você ri, você se alegra na presença do Pai e seu coração queima. A comunhão faz isso. A intimidade faz isso. Você escuta o Pai falar com o seu coração. E aí não pode gerar outro resultado, foi o que gerou para eles. É Ele! O Mestre ressuscitou! Vamos contar para todo mundo! E quando chegou lá, alguém disse, o Simão já viu. Não sei se você entende, é muito louco o negócio. O Simão já viu ele vivo. E eles falam, nós também vimos. Tivemos um tempo ali com ele. Deixa eu dizer uma coisa, irmão. Comunhão é só por crente. Dá um glória a Deus, pelo amor de Deus aí. Dá um glória a Deus, pelo amor de Deus. Não durma, não. Diga comigo, comunhão é só para os crentes. Só os crentes têm esse privilégio, os filhos de Deus, ter comunhão com Deus, com Jesus. Poder estar no quarto, falar com Ele e sentir a presença dEle. Muitas vezes, você não vai sentir o impacto da presença de Deus em grandes concentrações. Muitas vezes você vai sentir o impacto da presença de Deus sozinho. Aleluia. Aleluia. Às vezes nós esperamos o grande impacto de Deus nas grandes concentrações. E de repente Deus está te chamando para você ficar com Ele, aos pés dEle. Eu não quero falar muito, senão me empolgo, mas não quero falar muito não. É por isso que Maria é fantástica. Marta fica doméstica, pá. E Maria está ali sentada, porque ela queria o que Jesus tinha para dar. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, em nome de Jesus. Escolha a melhor parte, porque a melhor parte ninguém pode tirar você. E sabe qual é a melhor parte? A comunhão, a intimidade. Maria sabia disso. Maria queria uma grande lição para nós. Vou perguntar para você uma coisa. Você sente aos pés do Senhor? Teve aquela experiência de você sentar na sua cama, acordou, aí você dá um tapa na cama assim, ó. Jesus, senta aqui, vamos conversar um pouquinho. Ah, como eu gosto do Benihim, na época que o Benihim era Benihim. E ele, é verdade, o Benihim eu fui, enfim, deixa pra lá, tá gravado mesmo. Quando ele acordava e dizia assim, bom dia, Espírito Santo. Como eu gostava de ouvir a Ana Paula Valadão dizer assim, eu não vejo a hora de chegar na minha casa só para ir para o meu quarto para dizer, Jesus, estou aqui para conversar com o Senhor. Vou dizer uma coisa para você. Nós podemos dizer, Jesus, eu quero sentar aos teus pés. Me ensina, porque eu quero te conhecer melhor. Isso chama-se comunhão. Comunhão gera intimidade. Intimidade gera poder. Poder gera o poder gera testemunho. Testemunho gera milagres. E você vai ver a glória de Deus. Mas tudo começa na comunhão. Sem comunhão é vazio. Sem comunhão não tem sentido. Talvez seja o tempo onde nós mais precisamos sentar na cama e dizer, fala conosco, Senhor. Eu quero te ouvir. E sentir o coração queimar. Ah, como eu quero sentir meu coração queimar. E dizer, opa, o mestre está falando comigo. É isso aí. Eu não podia deixar de vir aqui nesta hora, exatamente depois que o José terminou, porque às 8 horas eu comecei a passar um Skype e quem abriu já viu. Eu li o Salmo 119, 18. Está escrito aí, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. E Deus te levou a trazer essa palavra exatamente em cima. Os olhos estavam turvos. E depois que Jesus fala com eles e parte o pão, diz que se lhes abriram os olhos. E, na verdade, eles só entenderam a Escritura porque o Senhor lhes mostrou. O Espírito Santo é que nos ensina a Escritura.
E é na comunhão com Ele que nós abrimos a Bíblia e bebemos, comemos, nos alimentamos, nos fartamos. Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém. Do outro lado, eu juntei também 2 versículos mais, o 23 e 24. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, aquelas circunstâncias que o Fábio estava mencionando. Mas o teu servo considerou nos teus decretos. A palavra trouxe clareza. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Na dificuldade, só podemos nos aconselhar com a palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor. Paz, igreja. Depois de tudo isso, esse banquete que o Senhor já nos deu, mas eu creio que tem a ver, porque hoje à tarde o Senhor falou comigo nessa passagem. E aí, a hora que o pastor José falou, abra em Lucas, eu falei, poxa, ele vai abrir no 19, mas ele abriu no 24. E 19 é a passagem de Zaqueu. Então, é uma ilustração de tudo que o pastor José trouxe, o pastor Fábio e o pastor Gicrã. Então, eu vou ler. De repente, é um texto que todos nós já fomos ministrados, mas de repente algumas pessoas não foram, e a palavra do Senhor se renova, né, para nós. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe diz, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, à tarde o Senhor falou comigo que muitas vezes nós ficamos olhando o Senhor Jesus de longe, né? Algumas pessoas, até nós já passamos por isso, sabemos que Jesus existe, mas assim, mas para mim, comigo, ele vai fazer alguma coisa na minha vida? E aí o Zaqueu era baixinho, né? Teve que subir na árvore, que é o sicômoro, para ver Jesus. E qual foi a surpresa dele? Jesus chamou ele pelo nome dele e falou, desce daí, Zaqueu, porque hoje eu vou na tua casa. E aí o que o Senhor pede para a gente fazer hoje? No lugar de Zaqueu, no versículo 5, coloca o seu nome. E lê a frase. Então, eu vou ler com o meu. Kelly, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Que alegria. Já pensaram nisso? O mestre dizer que ele quer ir. E ele era cobrador de impostos, e de repente ele sabia que ele fazia coisas erradas, mas ele ainda não tinha revelação. Mas quando Jesus entra na casa, que nós temos a comunhão, como o pastor disse, nossos olhos se abrem, não tem como mais viver no erro, com os olhos fechados, né? E aí partiu do Zaqueu, Senhor, se eu errei, eu vou devolver para as pessoas que eu roubei, que eu cobrei indevidamente. Ele já se arrependeu, porque Jesus transforma tudo. E quando ele fala para a gente colocar o nosso nome, é porque ele quer mesmo essa comunhão, quer estar na nossa casa, quer estar no templo, que somos nós. Que o templo foi feito para Jesus. Nosso coração é para Jesus reinar no trono. E aí não tem como as coisas continuarem iguais. Né? Então, isso que o Senhor pediu para trazer, para colocar o nosso nome, onde tem Zaqueu, e contemplar mesmo essa salvação, a mudança na nossa vida. Amém? Glória a Deus.
Aí no louvor também, nossa, veio essa palavra poderosa para mim. Quando Moisés ele subiu para falar com o Senhor, o rosto dele resplandeceu. Ele não era mais o mesmo. Quando a gente entra na presença do Senhor, quando o Senhor nos transforma, o nosso rosto não é mais o mesmo. Mas todos têm que ver que o nosso rosto não é mais o mesmo. Porque o Senhor tem que resplandecer. E quando Moisés desceu do Monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala com seu amigo. Gente, que experiência é essa? Falar com o Senhor face a face. Que poder é esse? Que glória é essa? Será que está preparado para a gente? Claro que está disponível para a gente. No louvor eu estava pedindo isso, justamente a palavra que você falou hoje. Hoje eu falei, Berg, mas espera aí. Ele estava lá, hoje eu falei para o Berg, ele estava lado a lado, eles não reconheciam o Senhor. Berg, que negócio é esse? O Berg a gente começou a falar sobre isso. Aí veio você e falou, eu falei, gente, que comunhão é essa? Da gente andar face a face com Deus, da gente ver a face dele e o nosso rosto resplandece. Nós não somos mais o mesmo. E nossa face muda. E todo minuto e todo mundo vê isso. Então essa noite é isso que eu peço para o Senhor, a cada dia. Senhor, que nossa face resplandeça, que a tua luz brilhe em nós e que nós não sejamos mais os mesmos. Porque quando a gente vê o Senhor, nós não somos mais o mesmo, nós somos transformados. Mas todos têm que ver isso. Isso tem que brilhar, mas não é para nós ser glorificado, mas para o nome dele ser glorificado. Então, é isso que eu peço para o Senhor. Mais a glória dele, que resplandeça a glória dele em nós. Achei interessante que hoje à tarde a gente estudando os conceitos transferíveis, a gente estava estudando sobre o amor, amar pela fé. E como é difícil para a gente fazer isso. A gente até comentou isso, algumas situações que a gente passou, cada um ali. Não, pô, mas uma coisa que eu vou poder contar é que, assim, eu não lembro qual das Glaucias que falou, foi uma das duas, que falou assim, nossa, a gente passa por esse texto tantas vezes e a gente não enxerga isso. E aí eu me lembro de quando os olhos estão cobertos dos 2 discípulos e os olhos se desvendam para que eles entendam. E aí fala assim, né, que quando os olhos foram desvendados, o coração se aqueceu. Quando a gente fala de coração, a gente fala de amor. Né? Parece um clichê, mas não deixa de ser verdade. E aí o Fábio também vem e fala de coisas do passado que vão dar frutos depois. Né? Talvez por isso que a gente cante tantas músicas antigas aqui de Quintal. Às vezes dá até uma certa rinite, né, de tanto pó que levanta das músicas. E aí eu lembro... eu não sei porque eu conheço todas elas nesse momento. E aí eu lembrei de uma música. Aliás, eu tinha lembrado dessa música lá. Essa música é de 71. Eu era pequeno, eu tinha 1 ano de idade, mas eu lembro dos meus irmãos cantando. E vai um pouco com o que a Celi falou.
Fala assim, fale do amor e de tudo que é bom. Fale do amor, vencedores. Fale do amor e de tudo que é bom. Fale o quanto quiser. Diga em bom e alto som. Mas vazio o amor será, alegria não terá. Se você não tiver a Jesus, o amor não terá. Cante este amor e da força que traz, que dá fim à tristeza e a todos dá paz. Mas o tempo irá passar, nada vale se esforçar, se você não tiver a Jesus, o amor não terá. Grite que o amor vai às guerras dar fim, pois o mal que há no mundo não se vence assim. E por isso Jesus morreu. Por você, lá na cruz sofreu. Se você rejeitar a Jesus, o amor se perdeu. E aí o refrão fala, você quer o amor? Aceite o amor do meu Jesus. Que a gente possa ter isso na nossa mente, para a gente resplandecer. É esse amor que faz a gente resplandecer, que as pessoas veem de diferente na gente. Esse amor que veio através de Jesus em cada um. Paz do Senhor. E aí Deus me deu um texto agora. Responde, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Depois da comunhão, a gente tem que resplandecer a luz do Senhor. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti resplandece o Senhor e a sua glória se vê sobre ti, igreja. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Todo mundo procura alguém. Ai, faz uma oração para mim. Todo mundo procura a igreja na hora da dificuldade. E aí ele fala, teus filhos chegam de longe e tuas filhas são trazidas nos braços. Então o verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti e as riquezas das nações virão a ter contigo. Então, igreja, resplandeça. É tempo de resplandecer a luz do Senhor, de contar aquilo que Ele tem feito por nós. É o nosso testemunho. Nós somos testemunhas do que o Senhor faz. Amém? Glória a Deus. Falando de tudo isso, eu não posso deixar de dar um testemunho que não é meu, mas na quinta-feira retrasada, não sei se todos lembram que eu falei da Rafaela, a menina que o vírus entrou pro ouvido, alojou na mente, e os médicos falaram que seria de 6, 1 ano, ou talvez não voltasse mais ao lado direito dela. Segunda-feira eu cheguei na escola, ela viu que eu passei. A gente dando aula é muito corrido, a gente não tem tempo de conversar e nada, mas faltavam uns minutinhos, ela chegou na sala e falou assim, olha aqui para mim, você está vendo alguma diferença?
Aí eu, com ela sem mexer, não deu. Ela mexeu e falou assim, olha aqui, eu estou piscando. Olha aqui, eu estou sorrindo assim, mas ainda está torto. Mas quando eu vou devagarzinho, olha aqui, isso é o que o teu Deus fez por mim. Você falou, ele fez. Aí, pastor, eu corrigi. Vai ser o que Jesus fez por você. Ele te curou. E ela falou assim para mim, eu quero mais conhecer desse Jesus. Hoje eu fui lá, peguei as 4 leis e eu creio que Deus vai me dar um tempo, não sei que tempo que ele vai parar o relógio, mas eu vou ler as 4 leis. E Deus vai resgatar essa menina para mim. Amém? A luz de Deus resplandeceu, ela reconheceu e toda feliz. Eu achava que nunca mais, mas eu não acreditava. Agora eu vi o poder do seu Deus na minha vida. Amém? Vou aproveitar então que nós estamos aqui congregados como igreja. Eu tenho uma pessoa que é a minha chefe, né? Minha superior lá na escola. E o marido dela, hoje ela me contou que o marido dela está internado e ele tem Alzheimer e parece que tem uma certa demência que os médicos não conseguem identificar o que ele tem exatamente. E então é um sofrimento muito grande para a família, não é? Nessa situação, ver o pai, né? Nessa situação, né? Então eu perguntei para ela, né? Se nós eu poderia trazer o caso dele para nós orarmos, né? Na igreja, expliquei para ela na igreja, se a igreja poderia orar. Ela falou, claro, eu quero muito que orem. Então eu queria pedir para vocês me acompanharem em oração, para que a gente possa colocar diante do Senhor a vida desse homem e dessa família, porque eu creio que Deus abre portas, né? Para a gente levar a palavra dele. Deus tem feito coisas muito especiais no nosso meio. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu creio no milagre do Senhor. Você começou a falar. Eu sei que Alzheimer é uma doença cérebro, uma coisa ligada a envelhecimento, mas uma questão que não é todo mundo que tem, mas é uma doença que aflige, mas toda doença tem, na verdade, uma mesma origem. Quando você começou a falar, eu falei, Deus tem que tirar um espírito maligno desta pessoa, que traz loucura. Ele pode usar falhas orgânicas no cérebro, mas eu creio que a oração tem muita eficácia, porque se você fala, bom, se o cérebro deteriorou, não tem mais jeito, não é isso. Eu acho que há uma interferência maligna, espírito de loucura, e fica uma insanidade mesmo que não dá para entender. Vamos orar em cima disso, eu creio. O nome dele é Genaro. Senhor, em nome de Jesus, como igreja do Senhor Jesus aqui reunida nesta noite na tua presença, nós queremos colocar a vida do Senhor Genaro diante da tua presença, Senhor. Que o Senhor esteja visitando agora, Senhor, com o teu poder, Pai. E na ousadia do Espírito Santo, nós agora declaramos a esse espírito de loucura que saia, em nome do Senhor Jesus, que largue este homem agora. Nós ordenamos espírito de loucura, espírito de enfermidade, solta agora a vida desse homem. Nós declaramos a vida dele livre, que em nome do Senhor Jesus, ele possa chegar à lucidez, que ele possa reconhecer o Senhor como o único Deus e Salvador, em nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor restaurou Nabucodonosor, que o Senhor restaure esse homem. Nós cremos, Senhor, na força do teu poder, em nome do Senhor Jesus. Abençoa essa família, Senhor, que haja um resgate
desta casa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Só lembrando que amanhã às 8h30 a banda vai ensaiar aqui por Renovação, e às 10h, 10h15 mais ou menos, nós vamos ter a oração pela Renovação. Você viu orar aqui, vai ser muito bem-vindo. E sábado teremos a Renovação aqui em São Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu coloco de pé, vamos orar. Mais uma vez. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor falou conosco essa noite. Nos ajuda a ter uma comunhão íntima contigo. Nos ajude a ouvir a tua voz, e nossos olhos estejam abertos para ver as coisas que o Senhor tem para revelar em nossas vidas. Leva o teu povo embaixo da tua paz, da tua graça, e que o Senhor nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém.